Na verdade, a gente tem um outro problema, que é o analfabetismo científico. Esse é um problema bem grave. Eu não sei como é que isso acontece, sei lá, nos Estados Unidos, mas eu sei que na Finlândia, por exemplo, existe um alto nível de confiança nas instituições, tanto instituições acadêmicas quanto instituições políticas, porque as crianças, desde muito cedo, elas têm aprendido como abordar as informações e filtrá-las de modo mais preciso e rigoroso. Então, a Finlândia, se não me engano, é o país onde está mais bem ranqueado nessa confiança das instituições. Então, sei lá, se tem aula de história, por exemplo, elas aprendem como é que o nazismo manipulou a opinião pública contra os judeus. Nas aulas de matemática, elas aprendem a interpretar bem os dados para não serem manipulados, porque, ok, tem vários dados apresentados ali, mas tu tem que saber ler, sabe? Agora, o Brasil ele tem um problema muito grave em relação a isso, porque, se não me engano, o Brasil ele tem uma autoconfiança na ciência, mas, ainda assim, ele é muito dependente, ele não tem autonomia para conseguir realmente filtrar bem essas informações. Então, isso gera muito viés e acaba manipulando a opinião pública. Então, por exemplo, o viés de disponibilidade, que é uma propensão que a gente tem de lembrar de determinadas informações à medida que elas têm uma conexão emocional muito forte com a gente. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, sei lá, se tu é assaltado e aquilo te traumatiza muito intensamente, faz com que tu ache que o ambiente é muito mais violento do que ele realmente é e que tem uma alta chance muito maior de realmente aquilo acontecer contigo. Isso em qualquer região. Então, isso também acaba gerando distorção, por exemplo, nos red pills, né? Que eles acham que as mulheres elas são muito mais interesseiras do que elas realmente são, que qualquer mulher que vende foto pelada na internet ela vai ficar rica. Então, esse tipo de viés, de disponibilidade, ele está presente na mente de todas as pessoas. Todas. Esse é um viés cognitivo humano mesmo. Que serve, então, inclusive, para gatilho de vendedor de curso online, tipo Pablo Marçal, que você realmente vai ficar rico com ele. Exato, exato. Então, isso também acontece em relação a, por exemplo, coisas que geralmente direitistas ficam batendo na tecla. Fulano de tal me mandou um vídeo, Pavanato, inclusive, usou isso no debate que eu tive com ele, de que as crianças estão sendo doutrinadas na escola. É o tipo de pessoa que vai usar um vídeo aleatório que um pai mandou para alguém e que mandou pro Pavanato e chegou lá. Isso distorce a percepção que eles têm na realidade. Entendeu? Isso não tem um rigor metodológico para poder medir, ok, isso aqui realmente é robusto, isso realmente é frequente ao ponto de se tornar um problema, entendeu? Então, esse viés de disponibilidade, ele distorce. E ele é intensificado pelas redes sociais, porque existe um algoritmo que mantém as pessoas numa bolha, que intensifica e aumenta a percepção que as pessoas têm a respeito de determinado fenômeno. Então, se vocês não sabem realmente filtrar bem e ter noção a respeito dos vieses e não tem também domínio de ferramentas de pensamento crítico, é muito fácil manipular as pessoas sobre o que realmente está acontecendo ou não, né? Enfim. Ninguém está preparado Ninguém tá preparado a lidar com rede social. Ninguém nasceu com esse filtro, é muito difícil. Principalmente quanto mais novo, mais suscetível, e quanto mais velho. Porra, a velharada fica compartilhando todo tipo de palhaçada, porque eles simplesmente recebem isso, aceitam como realidade, porque, bom, eles cresceram acompanhando mídia, só que mesmo assim, as bolhas de redes sociais fazem que todo mundo fique condicionado a permanecer no mesmo ambiente. Então eles ficam regurgitando aquele mesmo lenha-lenha pelo resto da vida deles. E eles não têm nenhum incentivo para sair disso, ou sei lá, desenvolver pensamento crítico, para começar a pensar. Eles não têm incentivo para isso e eles vão ficar naquele ambiente para sempre. Não, a gente tá sinceramente é uma guerra perdida. Vamos criar uma geração. Eu acho que é uma guerra perdida. Contra bolhas, contra esse tipo de regurgitação, eu acho que é uma guerra perdida. Eu acho que é uma pelo guerra menos, cara. Desculpa, pode terminar, pera que eu. Não, pode falar. Não, pelo menos, cara, pelos próximos 10, 15 anos, eu acho que é uma guerra perdida. Porque é um processo muito longo para você começar a criar pessoas desconfiam do que você vê no Twitter. Talvez não seja verdade. Eu acho que a gente tá muito longe de começar a iniciar um processo desse. Eu peguei já que vocês falam pra esse caminho, que é um caminho legal, eu peguei fico vendo meus podcasts gringos de direitistas estranhos e maravilhosos, meio doidos, mas maravilhosos, e uma galera discutindo sobre essa questão da identidade digital, que eu já fiz umas lives sobre isso
né? Que como você se insere no digital, e o digital tem regras que são diferentes do mundo real. O que eu digo assim, se você dá uma volta na rua e se você conviver com as pessoas que você conhece, você vai ter um determinado tipo de apreensão da realidade pelos seus sentidos. Para começar, é por vários sentidos. Você usa tato, você usa olfato, você tem, vamos dizer, todo o seu aparato sensorial, ele tá lá captando a realidade, você vai tomando decisões, você vai aprendendo a realidade ao teu redor. No digital, já começa complicado porque você só usa, vamos dizer, 2 sentidos ali para absorver, especialmente o visual, mas também o auditivo. E você vai receber, não através, vamos dizer, da maneira natural pelo qual nosso corpo ele foi feito para ser, né, que é lidar com esse ambiente externo ao nosso redor, mas sim com um universo que chega para você através de algoritmos e de estímulos do que viraliza e o que não viraliza. Então, é como se a gente fosse formar não só nossa identidade digital, mas o mundo que importa ao nosso redor, de acordo com um conjunto de informações que chega pra gente de acordo com um determinado contexto. O ponto é assim, se eu andar na rua, eu não vou ficar vendo pessoas se matando e mulheres peladas fazendo sexo aos montes. Mas se eu andar nas redes sociais, eu vou ver isso, entendeu? Você vai ter uma impressão da realidade diferente. Então você vai construir os seus problemas e as suas prioridades mediante um conjunto de estímulos que é muito particular. E o problema é quando você leva isso pra política, é que, você vai querer responder às demandas de pessoas que já estão influenciadas por isso. Então as demandas das pessoas ficam distorcidas e aí a oferta que os políticos oferecem ou que as lideranças oferecem são ofertas esquisitas. Por exemplo, essas discussões que a gente está tendo agora sobre celular. E 2, as pessoas passam a imaginar não só as soluções, mas as lideranças baseadas nesse universo de discussões que às vezes não é um universo de discussões real delas. Então, eu acho isso, o que o Império levantou é muito problemático. Eu não acho se isso está se intensificando ou se isso vai diminuir. Eu tendo a achar que isso vai se intensificar se as pessoas viverem cada vez mais digitalmente. Se a gente não precisar, vamos dizer, da nossa usar esse aparato que nós temos original de sentidos que a gente usa para viver na realidade, e a gente vai ser cada vez mais trabalhado dentro do universo digital. Porque se a gente ficar imaginando, por exemplo, que no mundo digital a gente não é só o sujeito, mas a gente também é o objeto da informação. Então, o Renan não é apenas o Renan que está vendo as coisas na rede social, mas o Renan também é um objeto que é observado por outros. Vira uma via de 2 mãos dentro de um conjunto de estímulos que é muito específico e que não necessariamente é bom ou muito menos real. Então, lógico que a gente vai ficar falando besteiras e isso tende a se intensificar. Eu realmente não consigo cravar nada. Assim, mas eu tendo a achar que vai piorar. Eu não sou muito positivo nisso aí, não. Isso que você falou sobre achar que as pessoas estão transando no meio da rua, etc., é literalmente o que eu estava falando sobre viés de disponibilidade. À medida que as pessoas elas têm conexão emocional forte com determinados fenômenos, faz com que elas realmente achem que aquilo acontece muito mais do que realmente acontece e tem muito mais chance de acontecer. E aí, repetindo aquele caso dos Red Pills. Isso também tem gerado muita distorção nos rapazes muito jovens, de acharem que todas as mulheres são predadoras, manipuladoras, mentirosas, alpinistas sociais, que os desestimulam também a saírem de casa e iniciar um relacionamento, por exemplo. E eu não sei se vocês sabem e tal, mas eu tenho uma conexão, eu diria assim, uma relação mais próxima com os incels. Já faz algum tempo que eu venho discutindo sobre isso no meu canal. E dá para perceber como eles são influenciados por homens bem mais velhos do que eles, rapazes de 13, 14, 15 anos, que são homens mais traumatizados, que tiveram muitas decepções amorosas e, portanto, também tem muitas distorções acerca dos relacionamentos e influenciam esses rapazes mais jovens. Então, tu vai perceber que tem adolescentes de 13, 14, 15 anos achando que são incels. Ninguém é incel com 15 anos. Nem com 16, nem com 17. É normal que você não tenha beijado na boca, é normal que você seja virgem. E eles crescem acreditando que eles são indiscutivelmente rejeitados e que essa situação deles é incontornável. Não há nada, absolutamente nada, que eles possam fazer para contornar e sair desse tipo de situação. Mas... Então eles crescem extremamente nihilistas, com uma sensação de derrota, sabe? Quase que vitalícia, entendeu? E isso também é gerado por esses viés, porque daí eles vão abrir as redes sociais, o que eles vão ver no TikTok e no Instagram? Moças rebolando, enfim, vendendo OnlyFans, etc. E eles acham que, sei lá,
a maior parte das mulheres sobrevive desse jeito. Isso simplesmente nem corresponde por uma questão de taxa comportamental daquilo que corresponde ou não ao que é comum, tanto nas mulheres quanto nos homens. Então, geralmente, essas mulheres que realmente investem nesse tipo de mercado já são incomuns. Aquelas que realmente conseguem enriquecer desse jeito é mais incomum ainda. Só que eles acham que é extremamente comum, entendeu? Por quê? Porque eles têm uma relação de rejeição muito forte em relação às mulheres e também intensificado por conta desses coaches red pills, por exemplo. Então, tem esse aspecto de que as redes sociais elas prejudicam os relacionamentos interpessoais entre homens e mulheres diretamente, mas também indiretamente, desestimulando com que eles saiam de casa, por exemplo, que eles iniciem uma relação, que eles acham que, ok, funciona estudar, funciona trabalhar, funciona iniciar um hobby diferente, funciona conversar com uma moça, etc. Mas então, isso aí também faz parte de uma bolha, sabe? Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.